Esse aqui vai ser um vídeo de leitura barra vídeo de conversa. Faz um tempinho que eu não faço aqui no Vagando e Divagando um videozinho de uma conversa direta com vocês sobre algum assunto específico. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui sem roteiro nenhum, não faço ideia do que vai sair da minha boca nesse vídeo aqui. Mas eu venho falar um pouco sobre como é que tem sido as minhas últimas leituras e talvez uma coisa que veio na minha cabeça depois que eu vi alguns stories lá do GF, do Vitor Almeida, do Geek Freak, sobre a forma com que nós, criadores de conteúdo, eu posso até me denominar como isso, né, criador de conteúdo literário, nos sentimos pressionados no meio de tantos lançamentos a estar sempre lendo alguma coisa para trazer com a maior urgência possível para vocês as últimas novidades literárias que são lançadas por aqui no Brasil e eventualmente quando alguns têm condições, alguns grandes lançamentos que estão sendo hypados fora do Brasil. Então eu venho falar um pouquinho sobre isso, eu venho comentar como é que tem sido as minhas últimas leituras desse mês de setembro. Mas antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscrever aqui no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixa um comentário, um joinha e compartilha esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Eu lembro a vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem pontualmente sempre às quartas e sextas às 17 horas aqui no Vagando e Divagando. Vamos lá, partir para o vídeo. Quero começar logo esse vídeo aqui falando que, incrivelmente, apesar assim, a quantidade de páginas pode ser até uma quantidade de páginas relativamente grande, eu posso dizer que o mês de setembro foi o mês que eu menos li esse ano. Teve mês que eu li 8 livros, teve mês que eu cheguei a ler, eu acho que uns 9 livros, alguns meses eu li 4, 5, 6 livros. Em setembro, eu consegui concluir um livro, eu tenho a pretensão de concluir um segundo livro ainda esse mês. Enquanto isso, eu estou lendo, claro, como vocês sabem, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Não consegui concluir ainda, então eu ainda tenho pretensão de concluir mais uma leitura esse mês de setembro, mas eu posso falar facilmente para vocês que o mês de setembro foi o mês em que eu menos li em relação à quantidade de livros no ano de 2022. Por exemplo, se eu parar para pensar, por exemplo, a quantidade de páginas que eu li até esse momento esse ano, eu li por volta de 600 páginas ali de O Caminho dos Reis. Durante todo o mês de setembro eu estou lendo bem aos poucos de verdade, como vocês sabem. E eu também li The Sword of Kaigen, que é da M.L. Wang, uma autora independente, um livro também independente, mas que se passa em uma saga, uma série, um mundo que essa autora está construindo, ou estava pelo menos. E segundo o Kindle, mais ou menos ali, o livro também tem na casa das 600 páginas. Então, se eu parar para ver só pelo menos a quantidade de páginas que eu li na casa das 1.200 páginas. Pode até parecer bastante coisa, mas eu acho que teve meses que, nesse ano, que eu cheguei a ler, por exemplo, 2.000 páginas em um único mês. Mas a questão não é essa, a questão é a quantidade de livros que eu li esse mês e também comentar um pouco como tem sido essa experiência. Vocês sabem, eu já trouxe meu vídeo de primeiras impressões aqui de O Caminho dos Reis, em um livro que tá me deixando fascinado. Eu acho que lá no meu vídeo de primeiras impressões eu falei de estar na página 450 mais ou menos, e eu não fazia tanta ideia ainda do que estava sendo a construção desse mundo que o Brandon Sanderson estava aprontando, essa questão de pavimentar todo o caminho. E eu posso falar para vocês assim, estou no iniciozinho da terceira parte do livro, então é ali perto das 600 páginas mais ou menos já. Obviamente tem alguns segredos, alguns personagens como a Yasna Collin, que é aquela personagem que eu não sei se vocês lembram lá, que a Shallan estava buscando ser pupila dela, ela começa a trazer algumas pistas, porque ela está estudando especificamente quem eram os Radiantes ou algumas coisas do passado desse mundo de Roshar. Então eu acho que talvez venha dali, desse núcleo da Shallan e da Yasna, algumas respostas. Mas eu acho que também ali no núcleo do Kaladin e do Dalinar, que são dois núcleos que estão próximos, apesar dos personagens não se encontrarem, talvez venha alguma coisa muito em breve. Então a leitura de O Caminho dos Reis está ainda nesse sentido, nesse rumo, sem eu ainda ter tanta ideia do que vem por aí, mas eu já estou pensando em alguns próximos conteúdos para trazer para vocês, talvez antes mesmo de um vídeo de opinião mesmo geral sobre o que eu achei do livro. E eu quero falar especificamente agora de The Sword of Kaigen, que é da M.L. Wang, que se você é fã de A Guerra da Papoula e se sente um pouco órfão
enquanto o segundo volume da série ainda não foi lançado no Brasil. E é sobre esse livro que eu quero falar um pouquinho mais com vocês, porque eu não queria trazer um vídeo especificamente sobre ele, porque eu acho que talvez não tenha tanto apelo assim. Obviamente eu tenho que pensar em relação ao conteúdo que eu trago para o canal, porque para mim é óbvio que provavelmente esse livro não teria tanto apelo assim, porque não tem lançamento nacional. E é um lançamento independente. Não é comum que as editoras nacionais venham trazendo sempre lançamentos de autores independentes de fora. Geralmente eles trazem autores que acabaram lançando seus trabalhos por alguma editora. Então é muito complicado que The Sword of Kagen acabe vindo por aqui, mesmo com esse rótulo de ser um livro que pode vir a ser um conforto no coração da galera que está um pouquinho órfã de A Guerra da Papoula, enquanto não saem o segundo e terceiro volumes aqui pela Intrínseca. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre The Sword of Kagen. Aqui nós temos um mundo fictício, totalmente fictício, mas claramente baseado ali em algumas culturas orientais, Japão, China. E a gente vai acompanhar aqui uma família de guerreiros lendários. Eles vivem em um arquipélago e eles fazem parte de um império, o Império Kaigen. E esse império ele é um império conhecido por ser extremamente forte e usar os seus guerreiros ultrapoderosos que conseguem. Esses guerreiros, inclusive, são guerreiros elementais, então alguns guerreiros conseguem manipular água, com a água fazer gelo, por exemplo. Alguns guerreiros nesse mesmo mundo conseguem fazer fogo, enfim, vocês entenderam. Guerreiros elementais, enfim. E existe uma guerra constante com outro reino, que é o reino de Hanga. E esse reino, aconteceu uma grande guerra no passado entre Kaigen e Hanga acabou sendo basicamente expulso das terras de Kaigen com os ataques, mas existe sempre o grande receio de que Hanga volte a tentar novos ataques, e o personagem de Kaigen é conhecido por ser basicamente a espada de Kaigen. Daí o nome do livro, The Sword of Kaigen, a espada de Kaigen. É uma ilha que tem grandes famílias de grandes guerreiros que são capazes eles próprios de deter centenas ou milhares de outros guerreiros, basicamente parar um exército e impedir o avanço dele por todo o continente e impedir a dominação do Império de Hanga. E aí nós somos apresentados a essa família mais específica, que é a família Matsuda, e dentro dessa família temos os dois protagonistas, que são a Misaki, que é a matriarca da família. Fica até entendido, por exemplo, que ela tem algum grande poder de decisão nessa família, mas é uma sociedade machista, então você consegue imaginar que os homens não querem ver as mulheres em nenhuma posição de poder. Apesar da Misaki, ao longo do livro nós vamos entender que ela é uma mulher extremamente poderosa, extremamente treinada nas artes marciais de espada e também nas artes elementais. E ela também tem as artes elementais da própria família dela, porque os Matsuda são muito conhecidos por dominar a água e o gelo. E a família da Misaki é mais conhecida, eles conseguem fazer isso, domínio da água e do gelo, mas as artes ancestrais da família é voltada ao domínio do sangue, fazer algumas coisas com sangue. Mas enfim, ela vive nessa sociedade machista, ela faz parte dessa família. E o outro protagonista é o Mamoru Matsuda, que é o filho mais velho da Misaki. O primeiro filho primogênito da família. E aí nós vamos acompanhar a vida desses dois personagens, vamos ver como é que eles vão se comportando. A Misaki nessa questão do machismo e de viver uma sociedade que quer colocar sempre a mulher numa posição inferior em relação aos homens. E o Mamoru carregando o fardo de ser um dos potenciais guerreiros mais poderosos da geração dele, porque a família Matsuda também tem a própria arte ancestral, que é basicamente criar, sei lá, uma poderosíssima espada, uma arma de gelo, chamada aqui de Whispering Blade. Se eu fosse fazer uma tradução livre, seria uma lâmina sussurrante, alguma coisa assim. Mas essa Whispering Blade poderia, por exemplo, cortar absolutamente qualquer coisa. E o Mamoru ele tem esse fardo, porque ele tem que dominar basicamente a arte da família dele. Aliado a tudo isso, nós temos um império dominando tudo, um império dominando a cabeça da população para que eles sejam basicamente extremamente leais a isso. E a ameaça de Hanga ali no fundo de chegar a qualquer momento. E é um livro que ele é de fato sim um livro para quem é órfão de A Guerra da Papoula. E com certeza um dos grandes destaques aqui de Sword of Kagen é como a M.L. Wang desenvolve a sua escrita
e faz o livro funcionar. É um livro incrível, emocionante. As primeiras cenas de ação eu acho um pouco ainda imaturas, mas eu acho que mais pra frente tem algumas cenas de ação incríveis de verdade. Eu quero até, aproveitando em relação a isso que eu tô falando de cenas de ação, eu esqueci de mencionar isso lá no iniciozinho, mas esse é um livro em inglês, tá? Mas a escrita de algumas cenas de ação desse livro aqui são incríveis. O desenvolvimento de personagem aqui da Emily Wang é um trabalho primoroso de verdade. É um dos melhores trabalhos que eu vi nos últimos tempos de fantasia, eu posso falar isso tranquilamente. O livro ele tem um probleminha que ele me desconectou um pouco e eu acho que não para apenas na barreira do idioma. Esse foi apenas o segundo livro que eu li em inglês na minha vida, então eu posso falar tranquilamente que provavelmente algumas coisas e alguns livros que eu venha pegar em livros em inglês nos próximos tempos vai acabar me desconectando um pouco, a leitura vai ficar um pouco lenta porque eu não tenho hábito, de fato. Mas algumas coisas eu consegui notar ao longo dessa leitura que me desconectaram sim e que eu não acho que tenha sido apenas a barreira do idioma me distanciando do livro. Que eu acho que é o fato da Emily Wang ter muita dificuldade em vários momentos em chegar no ponto que ela quer chegar. Em vários momentos ao longo do livro, por exemplo, está acontecendo alguma coisa e ela simplesmente joga um flashback lá no meio do livro. E eu ficava, pra que isso agora? Alguns momentos têm sim importância, mas sabe aqueles momentos de algum livro que você vê o personagem passar por um momento difícil, aí ele começa a refletir sobre a vida, refletir sobre algo que outro personagem lá do passado dele falou pra ele durante um treinamento tal, do dia tal. Aí eu ficava, por que eu quero saber isso agora se claramente não vai ter importância nenhuma narrativamente falando? Isso é para mim o grande problema de The Sword of Kaigen, que é a dificuldade da autora de chegar do ponto A ao ponto B sem fazer essas grandes inserções de flashbacks. O livro ele tem os próprios momentos para que os personagens consigam refletir acerca de suas atitudes, acerca das atitudes dos outros personagens que estão ao redor deles. Mas ver isso, por exemplo, num momento de grandes revelações, de reviravoltas e cenas de ação, é um negócio que quebra muito o ritmo ao longo do livro. E é um livro de 600 páginas, 15 horas de leitura em inglês. E isso torna, com certeza, a experiência um pouco chata. Mas é um livro que vale, mesmo assim, a pena. Se você tem conhecimento de inglês e consegue ler em inglês e está disposto a ler alguma coisa enquanto não sai um segundo volume aqui no Brasil de A Guerra da Papoula, e caso você não tenha, por exemplo, em mãos o segundo ou terceiro volume de A Guerra da Papoula em inglês, vá ler The Sword of Kaigen. Está disponível lá no Kindle Unlimited, então você tem esse acesso fácil se você tem a assinatura do Kindle Unlimited. Então é um livro que vale demais, é emocionante, tem algumas reviravoltas que são tristes, de cortar o coração da gente, assim, no 50% do livro acontece um negócio que você não acredita que isso está acontecendo. É inesperado, eu tinha uma ideia do que isso estava acontecendo antes, porque eu acabei pegando um spoiler do livro, mas ainda assim, quando chegou esse momento, eu ainda não conseguia acreditar na coragem da autora de fazer um negócio desse, principalmente porque mexe com um dos protagonistas do livro. E eu tenho que falar para vocês, a Misaki ela é uma personagem incrível de verdade, o desenvolvimento da Misaki tá uma das melhores coisas que eu vi esse ano na minha experiência de leitura. O Mamoru vai ficar para sempre no meu coração como um personagem também igualmente incrível, e ver como foi o desenvolvimento dele ao longo do livro. Eu quero muito que a Emily Wang ela consiga continuar nesse projeto, desse universo que ela está construindo. The Sword of Kaigen é uma prequel de um universo que ela está construindo, e ela já lançou 2 livros, eu acho que vai ser uma trilogia. Esses 2 livros ela lançou antes de The Sword of Kaigen. Tem um personagem específico que aparece aqui em The Sword of Kaigen, que é um dos protagonistas lá nessa série que já saíram 2 livros. A autora, eu vi no blog dela que ela pausou o lançamento dessa série porque ela estava tendo dificuldade de criar alguma coesão nesse universo. E eu li a sinopse, por exemplo, do primeiro e segundo volume lá dessa série que ela já está lançando, que ela deu essa pausa, e é difícil você realmente imaginar como é que ela estava juntando as pontas, porque uma coisa que a gente vê aqui em The Sword of Kaigen
E outra coisa é o que eu vi lá na sinopse do primeiro e segundo volumes dessa outra série que se passa no mesmo universo. Então, dá pra entender porque ela decidiu pausar a série por tempo indeterminado para tentar talvez dar alguma coesão ao que vem por aí. Como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, eu vi esses stories lá do Vitor Almeida, do Geek Freak, e eu tenho sido essa pessoa que tem lido bastante para sempre trazer conteúdos aqui para vocês. Não achem que eu tô lendo apenas por obrigação para trazer aqui vídeo pro Vagando e Vagando toda semana. Não, não é apenas isso. Eu tô gostando muito da experiência que está sendo. Tem chegado cada vez mais pessoas. Na última semana, inclusive, fiquei muito feliz porque, sei lá, 30 pessoas novas chegaram no canal em uma semana. E para mim isso é um número absurdo. Então eu fico muito feliz de ver o canal chegando a mais pessoas, ver pessoas chegando e dizendo que conheceu o canal por acaso e que está gostando muito do conteúdo. Então isso me deixa muito feliz e acreditem, ler mais e mais para vocês não vai ser apenas uma obrigação para criar meu conteúdo, porque eu vi lá nos stories do Vitor Almeida que ele comentou sobre estar lendo muito e ter tirado um pouco tempo para ele mesmo, para ter o próprio momento de lazer. Mas depois que eu passei esse mês de setembro lendo apenas 2 livros, na verdade concluindo um único livro, que foi The Sword of Kaigen, que eu concluí ele em 3 semanas. E eu tava assim com um pouquinho de receio, porque querendo ou não, eu lendo em 3 semanas um único livro, eu poderia estar lendo 2 ou 3 livros diferentes e trazendo conteúdos aqui para vocês, querendo correr para trazer apenas o conteúdo que está no hype ali e pronto, acabou. E aí eu vi esse vídeo do Vitor Almeida e isso me trouxe uma lucidez, porque assim, apesar de eu ainda estar querendo ter uma frequência de leitura, uma quantidade de leitura que me permita estar sempre criando algum conteúdo novo para vocês, eu me senti um pouco mais aliviado, um peso saiu das minhas costas de querer ter sempre um livro novo para comentar com vocês. E isso é vindo de um cara que não tem nem 200 inscritos ainda no canal, que tá com a galera chegando aos poucos por aqui. Mas acreditem, querendo ou não, apesar de eu ter pouquíssima vivência ainda dentro desse nicho aqui do YouTube, é um negócio que começa a pegar a gente, quando a gente começa a ter o hábito, quando a gente começa a criar essa rotina, eu tendo a minha rotina de ter todo domingo, construir 2 vídeos do zero para trazer aqui as quartas e sextas para vocês. É um negócio que começa a consumir a gente. Se a gente não tiver esses momentos que consigam dar essa lucidez momentânea na nossa cabeça, a gente vai se deixar ser consumido. E isso vai valer tanto para o cara que tem 100 mil inscritos lá no canal dele, quanto para o cara que tem 200. Então, são pessoas iguais, cada um, claro, dentro do seu alcance, mas é desse jeito. E eu gostei muito, isso me trouxe um alívio muito grande, para que eu até pudesse vir aqui comentar com vocês sobre isso, comentar sobre os livros que eu li esse mês de setembro, que foi um pouquinho. Eu quero ler mais um livro, que no caso é Carrie Soto Está de Volta, que é o novo livro da Taylor Jenkins Reid, que eu estou ansioso para ler. Vou começar amanhã, segunda-feira 26, então talvez já seja um dos próximos vídeos do canal, talvez na próxima semana já tenha ou na outra. Podem ter certeza que se eu gostar desse livro, vou panfletar ele aqui também para vocês. É isso que eu quis falar nesse vídeo aqui para vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que esperou até aqui, viu esse desabafo, viu também eu comentando sobre Sword of Kaigen e o Caminho dos Reis. E eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Vagando continue chegando a mais pessoas. Novamente, eu lembro a vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do Vagando e Divagando, sempre às quartas e sextas, às 17 horas, aqui, pontualmente sempre. E é isso. Novamente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.